Tudo começa no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, a partir daquele momento, os americanos perceberam que estavam sob uma vigente crise? Não, tá? Eles não perceberam, na verdade, nem mesmo os especialistas se apercebiam disso. Ocorreu o quê? No pós-guerra, o mundo assistiu à ascensão dos Estados Unidos como potência econômica mundial. Os Estados Unidos cresceu muito com a Primeira Guerra Mundial, eles produziam muito, eu já falei isso para vocês, era uma superprodução, produzia praticamente, as fábricas trabalhavam praticamente cerca de 24 horas por dia. Havia inclusive até muita vaga e faltava trabalhadores, que boa parte dos jovens, dos homens adultos estavam lutando na guerra. Então muitas mulheres vão entrar no mercado de trabalho para poder manter essa produção acelerada. E aí acontece que depois da guerra, terminada a guerra, as potências europeias elas vão ter que se reconstruir, e essa parte dessa reconstrução eles devem aos Estados Unidos, que os Estados Unidos vai emitir vários empréstimos para essas nações, inclusive a Alemanha, para se reerguer, e vai também vender muito produto para os europeus, até que eles pudessem voltar à sua produção normal. E aí eles continuaram a superprodução, como se o mundo estivesse ainda em guerra. E os jovens, os soldados que sobreviveram à guerra voltaram para os Estados Unidos e vão incorporar o mercado de trabalho aí nas fábricas aí. Então vai continuar, as mulheres vão continuar trabalhando e os homens também vão estar ajudando no trabalho. Então praticamente tanto homens quanto mulheres trabalhavam, e aí os americanos vão vivenciar um período que eles chamaram de o American Way of Life, que era um modelo padrão aí dos europeus de uma sociedade consumista. Então os Estados Unidos vão vivenciar um grande crescimento econômico, se torna aí uma das maiores potências econômicas mundiais, e vão responder, só para vocês terem uma noção de números, eles vão responder por 44,8% dos produtos industriais no mundo. Então, de 100% dos produtos no mundo, 44,8% eram norte-americanos. Então, os americanos estão vivendo o seu American Way of Life, que é o modo americano de viver. Que modo americano é esse de viver, Sora? Esse modo de viver americano é o modo consumista, aonde os americanos vão procurar comprar tudo que era novidade para a época, como eletrodomésticos, como, por exemplo, rádio, aspirador de pó, máquina de lavar, o fogão elétrico, e vai por aí afora, foge até algumas coisas da nossa cabeça aí, geladeira. Sora, tinha tudo isso já na época? Sim, já havia todos essas parafernálias domésticas, já existiam naquele período. Na verdade, alguns deles eram novidades, como por exemplo o aparelho de rádio, que quando foi lançado era muito caro, então só as pessoas mais ricas que conseguiam comprar. Mas na década de 20, com o processo de produção acelerada, muitos desses produtos eles vão sofrer influência aí do modo Ford de produzir, que era as esteiras, a produção em larga escala e acelerada. Eles vão conseguir produzir muito, e conforme eles produziam muito, o preço do produto barateava. Então as pessoas aí, classe média e os trabalhadores operários vão conseguir ter acesso a esses eletrodomésticos. Uma outra coisa que o governo faz também é incentivar o crédito. Então os bancos emitiam crédito para qualquer pessoa sem fazer muita pergunta, ou seja, emprestavam dinheiro sem fazer muita pergunta. Para que essas pessoas queriam esse dinheiro? Não perguntava, porque era para incentivar o consumo mesmo, ou seja, para aumentar ainda mais o consumo, aumentar ainda mais a produção e manter o crescimento econômico do país. Essa era a ideia.
Tá? Essa ideia de consumo, inclusive, teve aí como um dos maiores, né, características, maiores representantes desse período, o automóvel Ford T. O Ford T, que foi aí o automóvel produzido em larga escala na esteira de produção, né, que havia centenas de trabalhadores na esteira, realizando ali, como posso falar para vocês, assim, uma produção rápida, tá? Então eles encaixavam as peças rapidamente e possibilitou, por exemplo, na década de 20, o automóvel ser produzido, um automóvel, um Ford T, sair da linha de montagem em cerca de 24 segundos. Tá? Enquanto que no ano de 1913, um automóvel demorava cerca de 12 horas e meia para ser produzido. Então, quem vai ser o gênio dessa produção acelerada aí, né, na linha de montagem, que ele chamava linha de montagem, é o Henry Ford. Né? Ele que vai dar essa ideia e depois as outras fábricas adotam também esse tipo de modelo para a produção dos seus produtos. Né? Então, quanto mais ele produzia, mais o automóvel ficava barato. Ele chegou na década de 20 a custar cerca de 550 dólares a menos do que o automóvel antes dessa linha de produção acelerada. Passou a custar cerca de 296 dólares. Aí qualquer pessoa pode consumir, Sora? Não exatamente, tá? Mas uma boa parte da população passou a ter acesso a esse automóvel porque tinha linha de crédito facilitada, ou seja, eles começaram a pagar o automóvel à prestação, né? E isso vai repercutir também em outros produtos mais caros que as pessoas tinham aí a gana de querer ter em casa, de conseguir isso, né? Então os americanos estavam vendendo muito, produzindo muito, muita gente trabalhando. Então o modo de vida era aquele a ser sonhado pelo mundo inteiro. Então era um padrão de vida que o mundo queria copiar. Além do automóvel e dos eletrodomésticos, o americano também passou a consumir muito as ações. Então eles estavam consumindo muito as ações das bolsas de valores. Ações da bolsa de valores significa o que? É um investimento que qualquer pessoa pode fazer. Ao comprar as ações, ela investe numa empresa, numa determinada empresa. Aí, se essa empresa ela valoriza, vamos supor, uma empresa custa no mercado, né, ela tem o valor dela de, vamos supor, 100 mil dólares. E aí, as ações dela vão custar na bolsa de valores 10 dólares. Aí você vai lá e compra 5 ações, você gastou 50 dólares. Aí com o tempo, com todo esse investimento feito na empresa, ela vai, daqui uns 2 anos, por exemplo, passa a valer 200 mil dólares. Então, as ações que você comprou por 50 dólares, né, que você comprou 5, daqui 2 anos vai estar valendo o dobro. Né? Então, vai custar 20 dólares cada ação. Então, você vai ter conseguido, né, um lucro de 50 dólares aí com suas ações. É assim que funciona. Só que o que acontecia com a Bolsa de Valores? Havia uma especulação de mercado, fundamentado nesse crescimento acelerado, aonde eles faziam uma previsão que a empresa custaria tanto daqui tanto tempo e já faziam uma estimativa do valor dessas ações. Só que isso era uma estimativa, era uma especulação de quanto valeria daqui a um tempo. Não era a realidade. Então, por exemplo, você comprava as ações achando que ela custaria, na verdade, 20 dólares, quando na verdade, como na realidade da coisa, ela custaria 10 dólares. Só que as pessoas comuns que compravam essas ações não sabiam disso. E um detalhe, para comprar essas ações, elas contratavam
tem um nome que eles dão para isso, contador, não é contador, é um... Ai, gente, esse pessoal que vende seguro de carro, vende seguro de casa, eu esqueci o nome que dá para isso, tá? Mas eles contratavam esses profissionais para fazer a compra deles lá nas ações, ou então para emprestar o dinheiro para eles. E esses profissionais emprestavam dinheiro dos bancos para poder fazer o empréstimo para o seu cliente. Resultado, tá? Tudo fundamentado nas especulações. E assim foi indo. Tá? Por cerca de 10 anos a coisa funcionou dessa maneira, sem que o Estado interferisse na economia. Tá? O Estado não tinha política de intervencionista, era uma política liberal. Tá? O Estado deixava o mercado seguir seu próprio rumo. Tá? Os europeus começaram, quando chega na década de 20, por volta de 1922, 23, os europeus começam a se recuperar, né, economicamente. E aí essa recuperação significou o que na prática para os americanos? Significou que os europeus deixaram de consumir o que eles vinham consumindo dos americanos, então eles vão fechar em parte a sua porta para as importações dos produtos americanos e, em contrapartida, eles vão pagar os empréstimos feitos, que foram empréstimos feitos a longo prazo. Só que não estão mais comprando como compravam dos americanos. Então diminuiu muito o consumo, caiu demais. Teve uma queda vertiginosa. E dentro dos estados, está tudo bem, está tudo certo, os americanos estão trabalhando bastante, estão tendo dinheiro, podem emprestar o dinheiro e podem consumir, e vai suprir a exportação norte-americana que caiu. Não, a coisa não funcionou dessa forma. Na verdade, caiu o consumo europeu em relação aos produtos americanos, mas também caiu o consumo interno. Muitos americanos, alguns já estavam bem endividados e começaram a diminuir aí o seu consumo interno. Um detalhe, na década de 20 a produção aumentou muito, mas o salário não acompanhou. Então o salário ele vai ter um aumento, mas um aumento pequeno, o que não vai permitir a esse operário, né, essa classe média baixa, o operário mesmo padrão, a continuar consumindo da maneira como ele vinha consumindo. Então ocorre o que nós chamamos de superprodução e uma baixa no consumo, diminui o consumo e ocorre uma superprodução, ou seja, as indústrias elas não pararam de produzir, continuaram produzindo como se estivessem vendendo lá na Primeira Guerra Mundial, como se estivesse vendendo logo no pós-Primeira Guerra Mundial, tanto para os europeus quanto para os consumidores americanos. Só que não foi isso que aconteceu. Então o resultado dessa soma é baixo consumo, mas superprodução é igual à queda dos preços que provoca a falência de muitas indústrias. Que aí, olha só, o cara ele produz muito, mas ele não está conseguindo vender. Aí ele vai estocando. Passa o primeiro ano, ele estoca, acreditando no próximo ano. Chega o próximo ano, ele continua produzindo muito. Aí ele vai, não consegue vender de novo, estoca mais ainda. Então ele já tinha um estoque, ele aumenta esse estoque. Aí ele começa a não conseguir pagar os seus empréstimos com os bancos. Então ele começa a dar calote nos bancos e começa a mandar funcionário embora. Aí começa a dar os primeiros sinais da crise. Isso já é que ano? Por volta já de 1928. Um detalhe, isso não acontece só nas indústrias, nas fazendas também eles estavam passando por superprodução. Eles estavam tendo safras cada vez maiores. E aí o resultado é que muitos desses produtos alimentícios, grãos, começou a ser estocado e eles não conseguiam vender. E aí eles emprestavam dinheiro do banco para voltar a produzir no ano que vem. Aí não conseguia vender de novo. Aí como vai pagar o banco? Começa a dar calote no banco e o resultado é que eles vão ter que mandar funcionário embora, vão ter que mandar gente embora e o pequeno produtor vai falir.